Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Domingo de Esperança e Deus seja louvado por sua belíssima presença aqui conosco nesse culto de adoração ao Cordeiro de Deus. E nesse exato momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí mesmo onde você está, para que juntos nós possamos orar ao nosso Deus, para que Ele possa receber a nossa adoração no seu trono de graça nesse exato momento. Vamos orar ao nosso Senhor Jesus? Bondoso Deus que está no céu, graça nós te damos pela vida, pelo dia de hoje, por sua misericórdia ter se renovado em nossas vidas, ó Deus. Se faz presente ao nosso meio agora, nesse exato momento. Recebe a nossa adoração no seu trono de graça. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deus seja louvado, amém. Com esse pensamento eu quero convidar você nesse exato momento, para que juntos nós possamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo falou que nós teríamos aflições nesse mundo, mas que nós não devíamos temer, porque Ele é o nosso pastor, amém? Por isso que eu quero convidar você a cantar com toda a força, com toda a emoção, o nome do nosso Deus. Vamos lá? Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou uma ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar? E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Vamos só uma só voz, meu pastor. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. Pastos verdes. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Deus seja louvado hoje por tudo que Ele faz na minha vida e na sua vida, amém? Vamos cantar mais uma vez, só com mais força agora. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar? E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. E se eu andar? E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. Meu pastor, vamos lá? Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e
Deus seja louvado por nos dar a certeza de que sempre, mesmo que nós passamos por dificuldade, Ele vai sempre estar conosco. E nesse momento a gente vai falar assim: ó Senhor Deus, sabemos quem somos e reconhecemos a sua grandeza diante de nós. E é por isso que tudo que nós fazemos, tudo que nós temos e tudo que nós somos é para a tua honra e para a tua glória. E nesse momento nós vamos dar tudo por Ele, porque a nossa vida é dEle. O que você tem é dEle, a sua casa é dEle, o seu casamento, a sua vida é dEle. Em nome de Jesus, louva junto conosco, amém? Os céus proclamam as obras do Eterno, as galáxias cantam, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória, ecoa em toda a criação. E o grão do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Declaramos ao Rei da Glória diante dele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Louvado em oração, e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Declara o Rei da Glória diante dele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Seja louvado. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida, seja entregue em suas mãos nesse exato momento, ó Deus. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Declara o nosso Deus. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida, Deus, possa sempre ser entregue exclusivamente em suas mãos, no nome do nosso Jesus Cristo. Amém.
Boa noite, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família e sobre o seu lar. Quero agradecer aos nossos queridos amigos do Ministério de Louvor, que Deus continue abençoando muito vocês, conduzindo a vida de vocês com esse dom que Deus confiou a vocês para compartilhar com os irmãos, louvando o nome do Senhor. E esse é o momento especial, o momento em que oramos, em que pedimos a Deus as suas bênçãos, em que clamamos a Deus pela misericórdia, clamamos a Deus pela graça. E nesse momento, meu querido amigo e amiga, eu convido você a compartilhar conosco os seus pedidos, compartilhar seus agradecimentos, suas necessidades, colocando-os aqui nos comentários aqui do chat, tá bem? Então, nós vamos nesse momento orar e então, depois, durante o culto, você pode compartilhar aqui os seus pedidos, seus agradecimentos, tá bem? Então, feche os olhos, vamos orar. Grande Deus, nosso Pai amado, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Entregamos a Ti o nosso coração e com ele as nossas alegrias e decepções e também as nossas necessidades. Grande Deus, inclina, Senhor, os Teus ouvidos a ouvir o que o Teu povo tem a dizer. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração e assim, Senhor, transforma a nossa vida. Aumenta, Pai, a nossa fé em nome de Jesus. Envia sobre nós Teu Santo Espírito. E ao estudarmos hoje a Tua palavra, que os Teus santos anjos nos acompanhem e que possamos entender para praticar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós estamos então dando continuidade à série João e os 7 sinais. Hoje nós vamos conversar sobre o 5º sinal. Isso mesmo, o 5º sinal. Vamos juntos nesta viagem no Evangelho de João. Hoje nós vamos pesquisar um pouquinho em outros evangelhos e você já entende por quê. Então eu já convido você a pegar sua Bíblia e abri-la no Evangelho de João, capítulo 6, dos versos 16 a 21. Você pode me acompanhar? Você já tem sua Bíblia em mãos? Então vamos ler juntos. Esse texto não vai estar na tela para você, porque eu quero muito que você leia na sua Bíblia, tá bom? Vamos juntos então. E o texto vai dizer assim, capítulo 6 de João, versos 16 ao verso 21. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 a 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Perceba que no relato de João, temos uma visão praticamente assim, bem resumida dos eventos. O contexto para este cenário é a última multiplicação dos pães que você ouviu o pastor Claudio Omar falando na última semana. Nesta multiplicação, o povo quis, emocionado por tudo que viram Jesus fazendo, fazer de Jesus rei. Mas Cristo não acudiu, vai dizer, quem sabe a sua tradução, a este pedido do povo. E chega um momento que ele ordena aos seus discípulos que se retirem e entrem no barco e atravessem o rio. Aqui nós percebemos que João relata que eles entraram no barco e foram atravessar rumo a Cafarnaum. Mas talvez você já ouviu essa história com mais detalhes. E eu quero convidar você a fazermos aqui uma comparação entre os 3 relatos que os 3 evangelhos apresentam. Lemos agora o de João. Lucas não contém este relato, então eu convido você a juntos lermos também o relato que está em Mateus, capítulo 14,
versos 22 a 33. Você abre a sua Bíblia comigo aí, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, dos versos 22 a 33. Você pode me acompanhar? Vai dizer assim, preste atenção. Logo, verso 22, logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Perceba que aqui em Mateus nós temos muito mais informações do que em João. Agora, algo interessante. Em João diz a distância que eles estavam da praia. Aqui parece que Mateus não está tão preocupado assim com a distância. Eles estavam quase na metade do caminho. Caminho para onde? Pois João nos disse que eles estavam rumo a Cafarnaum. Então eu convido você a ir comigo a mais um texto onde tem esse relato no Evangelho de Marcos. Você pode ir comigo lá? Marcos capítulo 6, dos versos 45 ao verso 52. Vamos juntos? Então abra aí Marcos capítulo 6, verso 45 a 52. E a minha tradução vai dizer assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-o despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldades, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre as águas, e queria passar adiante deles. Ele, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensavam se tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas imediatamente Jesus falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Perceba que cada relato, Mateus, Marcos e João, eles vão trabalhar detalhes específicos, cada um no seu ponto de vista. Para entendermos melhor todo esse contexto e termos um relato mais completo, eu fiz uma separação e eu trouxe os pontos praticamente que parecem conflitar e eles vão aparecer na sua tela para você. Você vai ficar com eles um pouquinho aí, daqui a pouco você vai olhar para mim, mas eu gostaria que você prestasse atenção. Veja, o início de cada narrativa diz o seguinte, lá em João, é o primeiro que aparece para você. E entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Perceba que João diz que eles vão rumo a Cafarnaum. Mateus já vai dizer o seguinte: logo em seguida, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado,
enquanto despedia as multidões. Então eles estavam no lado oposto onde queriam ir, e esse lado oposto era rumo a Cafarnaum. Já o relato de Marcos nos apresenta que, logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Olha aqui para mim. Você conseguiu perceber que não há conflito entre os três relatos, mas há sim uma adição de informações. Para termos, assim, uma descrição mais completa, é necessário compararmos os três relatos. Mas, pastor, o que esses três relatos têm em comum? Veja, eu preparei um mapa para você. Veja aí nesse mapa. Perceba que provavelmente eles deviam estar ou ali em Tiberíades ou em Magdã, porque eles estão passando para o outro lado. E Cafarnaum fica antes de Betsaida, para quem está olhando de frente para o mapa. Olha aqui para mim. Não quer dizer que porque eles não falam da mesma forma que não haja, que não exista harmonia entre os três relatos. Você me entende? Ainda mais porque cremos que o Evangelho de Marcos, ele foi narrado por Pedro. E é interessante que em Marcos não conta, nem em João, a ocorrência com Pedro, da qual nós vamos conversar daqui um pouquinho, com base no que Mateus tem nos apresentado. Muito bem, meus amados. Tem uma outra parte também que praticamente, podemos dizer, seria o final do texto, que parece ser conflitante. Ok? E eu vou também trazer agora na tela para você esse aparente conflito. Acompanhe comigo, vai ficar um pouquinho para você aí. Perceba que em João vai dizer que então eles o receberam com alegria aqui no barco e logo o barco chegou ao seu destino. Então, João vai nos dizer que eles receberam Jesus no barco com alegria. Veja Marcos. Marcos vai dizer assim: então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Interessante esse conflito entre João e Marcos. João diz que eles estavam alegres, Marcos diz que eles estavam perplexos, mas Mateus vai dizer o seguinte: e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Olha aqui para mim. O contexto aqui vai trazer uma informação muito importante. Eles receberam, segundo João, Cristo com alegria, pelos motivos contidos no Evangelho de Marcos e no Evangelho também de Mateus. Por quê, pastor? Porque, como nos diz o Evangelho de Marcos, eles ainda estavam atônitos, eles ainda não tinham engolido o que tinha acontecido no momento da multiplicação dos pães. Eles ainda estavam assim perplexos, pensativos. Mas quando a ocorrência com Pedro aconteceu, é nesse momento que eles se alegram, porque eles entendem o que está acontecendo. Sabe, meu querido amigo e minha querida amiga, o relato de Marcos nos dá uma ampla visão do porquê eles estavam atônitos. E eu quero compartilhar com você um texto do livro O Desejar de Todas as Nações, na página 262. Veja o que diz esse texto. Você pode acompanhar comigo? Vai aparecer na sua tela para você. Ele diz assim, deveriam ser sempre considerados seguidores de um falso profeta? Não haveria Cristo nunca de se afirmar sua autoridade como rei? Por que não havia ele, que possuía tal poder, de revelar-se em seu verdadeiro caráter e tornar-se a eles o caminho menos penoso? Por que não salvara João Batista de uma morte violenta? Assim raciocinavam os discípulos, até que trouxeram sobre si mesmos grande treva espiritual. Perguntavam, poderia ser Jesus o impostor, como afirmavam os fariseus? Olha aqui para mim, meu amado amigo, minha amada amiga. Os discípulos de Cristo passaram por tal tempestade e turbulência, porque eles se uniram mais para
questionar o que Jesus deveria ter feito do que refletir no que Jesus fez. Não seria essa a situação de muitos? Não seria essa a sua situação? Meu querido amigo e minha querida amiga, hoje nós gastamos tanto tempo questionando por que Deus não fez como nós gostaríamos que Ele fizesse. Gastamos hoje tanto tempo nos perguntando e tentando encontrar uma explicação para aquilo que Deus não fez. E isso tem trazido uma tempestade de situações problemáticas para a nossa vida. Porque quando nós insistimos demais em questionar o porquê Deus não fez, nós acabamos perdendo a nossa fé naquele que pode todas as coisas. Perceba, os discípulos aqui, parece que eles estavam já cansados de ver Jesus manifestando o seu poder, e quando a multidão queria impulsionar Cristo para algo, Jesus fugia. Jesus não entrava em conflito. Ao contrário, Jesus queria abençoar e não posições. A obra de Cristo em sua vinda era ser o servo sofredor, aquele que serve, aquele que abençoa, aquele que livra. Jesus sabia a sua agenda, não eram os discípulos que dirigiam a agenda de Jesus. E agora eu falo para você, quem dirige a sua agenda? Quem dirige a sua vida? Meu amado e minha amada, quantos têm perdido a sua fé porque ficam questionando o que Deus deveria de ter feito e não fez? E nós não paramos para valorizar, para fortalecer a fé e discutirmos e conversarmos sobre aquilo que Deus está fazendo. Um dia nós ainda vamos conversar, em um domingo destes, sobre a questão das perguntas de Deus. E eu vou dar um spoiler para você, que é um estudante da Bíblia. Você já reparou que dificilmente Deus responde alguma pergunta? Na Bíblia Sagrada, dificilmente Deus responde algo. Na esmagadora maioria das vezes que há um diálogo entre Deus e o ser humano, é Deus quem faz as perguntas. Somos nós que respondemos. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Não é Deus que nos dá satisfações. Somos nós que damos satisfações a Ele. Infelizmente, entre o povo de Deus, existe um grande problema dentro dessa hierarquia entre Criador e criatura. Nós queremos conversar olhos nos olhos com Deus e esquecemos que na Bíblia poucos fizeram isso. E os que fizeram, reconheceram que não eram nada, que eram pó. Um exemplo, Lucas capítulo 5, depois da pesca milagrosa que Pedro faz. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma frase para você, vai aparecer na sua tela, e ela diz o seguinte, acompanhe comigo: a incredulidade nos impede de enxergar Cristo nas trevas da nossa vida. Olha aqui para mim, você sabia disso? A incredulidade impede de enxergarmos Cristo iluminando a nossa vida. E eu tenho um conselho para você. Pare de questionar o que você acha que Deus deveria ter feito e concentre os seus esforços, concentre a sua fé naquilo que Deus está fazendo. Tem mais um texto interessantíssimo que eu quero compartilhar com você. Veja, vai aparecer na sua tela e diz o seguinte, acompanhe comigo. A lembrança daquele dia precioso, glorioso, deveria tê-los enchido de fé e esperança. Houvessem da abundância do seu coração estado a conversar entre si a respeito dessas coisas e não teriam caído em tentação. Sua decepção, porém, lhes absorver os pensamentos. Olha aqui para mim. Perceba, meu amado amigo e minha amada amiga. Os discípulos passaram por aquela tempestade, estava ventando contra eles. Se assustaram porque não conseguiram reconhecer Cristo. Você consegue parar para pensar um pouco nisso? Eles não reconheceram Cristo, achando que é um fantasma. Gente, fantasma. Entre o povo de Deus nós sabemos, a Bíblia apresenta que não existe esse tipo de manifestação.
A Bíblia apresenta a não existência desse tipo de manifestação. Como pode o povo de Deus acreditar nas crenças populares? Pode. Sabe quando? Quando nós questionamos o que Deus tem feito e começamos a refletir naquilo que Ele não fez. E para nós deveria. Quando no texto que acabamos de ler, Jesus tinha acabado de fazer a grande multiplicação dos pães, e como o pastor Claudio Omar comentou semana passada, era uma alusão direta ao maná que caía do céu e alimentava todos. E no final ainda sobravam. Meu amado, minha amada, olha aqui para mim. Quer ter uma vida mais feliz? Questione menos o que Deus não está fazendo. E conversemos mais sobre o que Ele está realizando, para termos uma vida mais feliz. Eu vou convidar você a voltar comigo no texto bíblico, e nós vamos ler um trechinho de Mateus, você pode abrir comigo? Mateus, capítulo 14, dos versos 28 ao verso 31. Acompanhe comigo, ele vai dizer assim: Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus lhe disse: Venha. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe, Pedro, ele sempre aquele proativo, com um desejo. Eu não vejo Pedro como alguém que tinha uma necessidade de se mostrar, mas alguém que queria ter certeza do que estava acontecendo. Alguém com uma vontade enorme. E quando Jesus diz: acalmem-se, sou eu, não tenham medo, é quando Pedro fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí. Essa pergunta de Pedro tem muito a ver com Mateus capítulo 4, quando Satanás revestido, ou melhor, Satanás como um anjo de luz que ele aparece ali e fala: se tu és o Filho de Deus. E Jesus responde para ele com o quê? Com a palavra. Jesus responde para ele com a palavra sagrada, porque Satanás está ali duvidando. Aqui, Pedro não gera dúvida, Pedro quer credulidade, Pedro quer crer. Então Pedro, participando desse momento, fala: Senhor, eu vou. E eu imagino Pedro dando o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro, o quarto, e enquanto os olhos dele estão focados em Cristo, ele está em pé sobre a água. Mas quando chega um momento que Pedro para de olhar para Jesus e olha para onde ele está pisando, nos relatos o vento só cessa quando Jesus entra no barco, você se lembra? Então imagine que o vento estava soprando, a água estava agitada, Pedro está andando na agitação da água, na agitação das ondas, enquanto olha para Cristo. O mar não estava calmo, o mar estava agitado. E Pedro está caminhando. Mas quando Pedro olha para baixo, vê onde está, e olha para trás, e vê onde os irmãos estavam, o coração de Pedro agora se enche de si mesmo. E Pedro, quando volta os olhos, não consegue mais encontrar Cristo. E começa a afundar. E é nesse momento então que ele clama: Senhor, salva-me. Sabe, meu querido amigo e minha amiga, quantos de nós hoje somos abençoados por Deus, participamos dos milagres e deixamos o nosso ego ser o ponto de comparação com os demais? Quantos de nós hoje não sabem mais receber um elogio? Quantos de nós? Quantos têm necessidades de receber elogios e esquecem que o dom que recebem não pertence a eles, pertence a Deus?
Aquele que prega, não prega porque é um bom pregador. Ele prega porque Deus deu aquele dom a ele. Portanto, o mérito não é dele, o mérito é de Deus. Aquele que canta, aquele que escreve, aquele que conduz, aquele que cria, aquele que edita, sejam livros, vídeos, o que for, o dom é de Deus. O nosso rosto aparece, mas é o poder de Deus que conduz. Assim como Moisés, quando desce do monte com as tábuas da lei. Não são as tábuas que brilham, mas o rosto do mensageiro. Meu amado amigo, não se deixe enganar pela vaidade, pelas palmas ou pelos elogios. Sempre que você receber um elogio, não se compare com as pessoas. Se compare com Jesus. E seja grato, porque foi Ele quem lhe deu. Esse dom foi Ele quem lhe deu. E não lhe deu para você, Ele deu para você usar para Ele. Ele compartilhou com você. É o dono do dom que deve ser honrado, glorificado, elogiado e bendito. Pedro, infelizmente, não soube lidar com a pequena parte do milagre que ele participou. Ele não soube. Porque o seu coração ainda estava cheio de dúvida sobre se Jesus era mesmo quem deveria ser. Porque Jesus não fez como Pedro queria que fizesse, juntamente com seus amigos. E eu pergunto para você, quero fazer uma pergunta para você. Você só acredita em Jesus se Ele fizer o que você quer? Você é desses que só acredita em Deus se Deus responder sua oração do jeito que você deseja? Porque se você for um destes, eu quero lhe dizer que esse texto hoje é para você. Jesus não espera que você aceite o que Ele fez. Jesus espera que você reflita no que Ele tem feito. Assim como João vem apresentando este momento como um dos 7 sinais que apontam Jesus como o Cristo, como o Filho de Deus, e isso está no relato de Mateus, quando eles olham e falam assim, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. João vai dizer que eles se alegram, porque esse sinal finca a verdade que Jesus é o Cristo. Sabe, talvez nesta noite eu esteja falando com algumas pessoas de talento. Algumas pessoas que receberam o dom de Deus, esse dom maravilhoso, mas estão se comparando demais com as outras pessoas. Se acham melhores, porque Deus deu um dom lindo. Meu amado amigo, talvez tome cuidado para você não se afogar no próprio mar do ego que você criou. No mar de egoísmo. Tome cuidado. E se você fez isso, pois muitos caem nessa tentação, e você não é a pior pessoa do mundo se isso aconteceu com você, você só é gente. Quem sabe é a hora de voltar os olhos para Jesus, e quando você não consegue mais encontrar ninguém além de si mesmo, quem sabe, como você vê nesse último verso que eu quero apresentar para você, vai aparecer na sua tela. Você também erga sua mão e clame, salva-me, Senhor. Eu quero fazer o último apelo ao seu coração nesta noite, o último. E depois eu peço a bênção de Deus sobre o seu repouso. Meu amigo e minha amiga, nós estamos chegando no final da história desse mundo. E enquanto entre nós existir esse tipo de pensamento e disputa, o Espírito Santo não será derramado sobre nós. Talvez essa vida amarga que hoje vivemos, essa vida insossa, continue até que o Senhor Jesus nos salve do poço de areia movediça que criamos pelas nossas expectativas frustradas do que Deus deveria fazer. Nesta noite eu convido você a erguer a sua mão e pedir que o Senhor nos salve. Eu também preciso ser salvo. E eu acredito que você também. Nós vamos ouvir uma música agora, uma música linda, uma música maravilhosa, que fala sobre Jesus, com seus variados nomes, sejam no Antigo e no Novo Testamento. Porque só o nome de Jesus tem poder para nos livrar. Só a pessoa de Jesus tem o poder para nos salvar. Eu vou orar com você nesse momento
E logo após eu peço que você continue, ouça a música. Enquanto a música toca, levante a sua mão e clame aí onde você estiver a oração de Pedro: Senhor, salva-me. Feche seus olhos. Grande Deus, estamos aqui, Senhor, pedindo a tua bênção. Ajuda-nos a olhar para os sinais que o Senhor deixou e não para os sinais que gostaríamos que o Senhor deixassem. Que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Cristo, que o Senhor é o nosso Salvador. Ajuda-nos, Senhor, a diferente do que foi feito com os judeus da tua época, da época que o Senhor estava aqui, nessa terra entre nós, semelhante a nós, sendo um conosco, que não receberam o Senhor, não aceitaram. Senhor, ajuda-nos a ter um coração mais voltado à humildade em aceitá-lo. Perdoa os nossos pecados, alcança-nos, Senhor. E como disse Pedro, Senhor, salva-nos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. De Belém, homem de dor, consolação de Israel, Rei das nações.